Oi pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Vamos aqui começar mais um episódio do Tech Talk, um podcast que fala sobre o agora e futuro do RH, um podcast promovido pela Techware, o software de RH que impulsiona o seu negócio. Meu nome é Felipe, sou gerente de marketing aqui da Techware e hoje o tema é um tema que está todo mundo falando, é um tema em alta. A gente vai falar sobre inteligência artificial, mas a gente vai falar sobre uma perspectiva que vocês não estão acostumados. Eu estou aqui para falar comigo, sobre esse tema. Eu trouxe o especialista, nosso engenheiro de inteligência artificial e o nosso tech lead, Rui. Rui, prazer estar com você aqui, obrigado por estar aqui. Muito obrigado pelo convite e vamos conversar bastante sobre isso. Vamos, porque esse é um tema que tem pano para manga, né? É um tema tem que bastante. Se deixar a gente fica falando aqui 4 horas e não sai muito de conclusão nenhuma, porque tem muita camada, né? Para a gente começar esse papo aqui, pensando um pouquinho sobre como a inteligência artificial chegou até aqui, a gente sabe que a inteligência artificial não começou generativa. Sim. Ela começou de outro jeito. Então eu queria conversar com você sobre como foi esse começo da inteligência artificial, porque eu acho que é importante a gente contextualizar, principalmente para a galera de RH aqui que tá acompanhando a gente, e que o advento da generativa trouxe para a inteligência artificial que já existia. Legal. Eu gosto sempre de fazer um paralelo, tá? Eu gosto de fazer um paralelo entre a IA e o DOS com o Windows. Certo. Né? O DOS era uma coisa que era para poucos. Era quem era especialista, tinha que fazer bastante curso, coisa e tal, para operar os sistemas antigos. Quando a Microsoft trouxe o Windows, ela popularizou isso para todo mundo. Simplificou, né? Simplificou. Então aí qualquer pessoa podia operar. A IA era a mesma coisa. A IA ela estava ali escondida dentro da NASA, do governo americano, de grandes empresas, coisa e tal, e ela tinha funções bem enclausuradas, né? E a IA generativa, através da OpenAI, lá, o ChatGPT, que foi o que fez explodiu. O que ele fez foi exatamente disso, é popularizar, é trazer para a mão de todo mundo a possibilidade de usar IA e usar ferramentas que utilizam IA. Né? Então, ele realmente abriu as portas, né? E fez essa evolução para que todo mundo pudesse usar. E eu acho que, inclusive, é uma evolução bastante interessante, porque ela realmente é popular, né? Você consegue usar vários modelos de vários fabricantes, vamos dizer assim, de IA, né? Sem custo. Né? Sim. Então você consegue já fazer bastante coisa. A não ser que você precise de alguma coisa muito especializada ou específica, você precisa pagar por uma assinatura. Mas você pode usar ela no seu dia a dia de forma simples, né? Então, foi uma grande evolução que não só revolucionou o mercado, como está revolucionando todas as ferramentas também. Não, total. E talvez seja um paralelo que eu até queria entender se você pensa da mesma maneira, que muita gente fala que hoje a IA é uma revolução perto do que foi a internet quando a gente está falando, quando ela está no nível que ela está agora. Me parece que ainda a gente está vendo a superfície do que é a IA. Parece que ela vai evoluir tão rápido, numa escalabilidade tão maior, que a gente talvez não consiga nem acompanhar tamanha evolução. Queria entender se você acha que essa revolução, essa comparação que faz entre o advento da internet e o advento da generativa, ela faz sentido, porque é realmente tão disruptivo quanto. Faz. Eu diria até que é mais, tá? Mais do que é o advento da internet. Mais do que a internet, né? Porque ela realmente muda a forma como as coisas são feitas. Né, automatizando, gerando insights, gerando possibilidade de fazer coisas que não se podia fazer. Outro dia eu li um artigo muito interessante sobre várias doenças que eram consideradas incuráveis, né? E aí com o advento da IA já estão chegando em estudos de cura dessas doenças. Porque o que acontece? Antigamente, antes da IA, né, a gente tinha grupos de pesquisadores pesquisando um determinado assunto, tentando chegar numa solução, cada um com o seu trabalho individual. Imagina juntar todos esses trabalhos, processando ao mesmo tempo e trazendo um resultado disso. Exato. Então, ela é uma revolução gigantesca, em várias áreas e em vários assuntos. Perfeito. E essa revolução que você está falando também causa, né? Você comentou aí um pouquinho do exemplo que você deu. Eu estava vendo também esses dias uma notícia que pegaram uma tábua da Mesopotâmia
eu não sei se você viu, e a IA tá traduzindo ela rapidamente, assim, Sim. tipo, algo que os pesquisadores demorariam um tempão, tal, assim. Ela pegaram, decodificaram e ela tá começando a revelar coisas até do passado sobre. Então é realmente exponencial o crescimento, né? O que a gente está vendo hoje, talvez daqui a uma semana seja uma outra coisa que vai surgir, que vai mudar completamente. O próprio ChatGPT, né, que foi o primeiro, grande, se você pegar ele lá, data do lançamento já mudou muito agora, né? Não fazia imagem, né? É completamente diferente. Gigantesca a mudança, a evolução é exponencial e gigantesca mesmo. O que traz a gente para o ambiente, aterrando, né? Depois desse conceito, aterrando para o conceito de RH e de pessoas. Porque aí eu acho que tem um ponto que muitas pessoas que estão vendo a gente aqui agora da RH talvez estejam pensando sobre isso. Que então a inteligência artificial veio e acho que ela veio para ficar, acho que aqui a gente já chegou nessa conclusão que talvez seja daqui para mais, né? Que a gente está vendo que realmente é uma revolução tão grande ou maior do que a internet. Mas a gente tem aquele dilema, então a IA vai roubar os empregos. Então a gente sabe que tem muita gente em muitas empresas, e o RH está tendo que lidar com isso, que são pessoas falando assim, a IA vai roubar meu emprego, a IA vai roubar meu emprego. Será que a IA vai roubar o emprego da pessoa? Ou será que a pessoa que sabe operar uma IA vai roubar o emprego da pessoa que não sabe operar uma IA? Eu acho que tem uma distinção aí que é importante, que eu não sei se todo mundo está fazendo. Queria entender um pouco a sua visão sobre isso. A minha visão é o seguinte, eu não gosto muito do termo roubar emprego, né? Perfeito. Eu acho que não é por aí. Eu diria assim, a IA é uma ferramenta, poderosíssima, mas é uma ferramenta. Se a pessoa faz o trabalho que uma ferramenta faz, então sim ela vai ficar para trás. Né? O que a pessoa precisa fazer é evoluir para que ela utilize a ferramenta. Né? Então, assim, eu vou dar um exemplo bem da nossa área, assim, que é o que a gente está passando agora. Aí, a gente quer saber dos exemplos fortemente, né? Se o cara é só um desenvolvedor de software, o cara que coda, que escreve os programas, ele está com um risco muito grande de ficar fora do mercado. Porque hoje, a IA coda os programas. Sim. Mas você precisa saber dizer para ela o que precisa ser feito, como vai ser feito, qual a arquitetura que vai ser feito, quais são as limitações que ela tem que ter, as regras de negócio. Então, assim, é evoluir. É você transformar, assim, em vez de você ficar programando, é você aprender a ser o engenheiro de IA, arquiteto de IA, né, para fazer com que ela te entregue isso. Então, assim, a gente ganhou uma produtividade aí de 300%, 400% no desenvolvimento de software, né, exatamente por isso, porque é para você aprender a fazer esse gerenciamento da IA e ela te entregar o produto. Né? Então, assim, eu não acredito em roubar empregos. Eu acho que assim, a pessoa tem que agora realmente evoluir e ir para uma nova fase. Né? Nós já vimos isso acontecer, por exemplo, em bancos, que aí o caixa passou, a gente passou a ser o caixa. Sim, né? O autosserviço, né? O autosserviço, né? Então, assim, eu não acredito muito em roubar empregos. Eu acho que as pessoas precisam entender que as coisas evoluíram, tem uma ferramenta poderosa e ela precisa aprender a utilizar essa ferramenta no seu dia a dia. Perfeito. E falando um pouco da ferramenta e como que as pessoas conseguem usar essa ferramenta, eu acho que existe aí uma ideia de mercado, e eu acho que talvez seja até minimalista, né? Que eu acho que as pessoas estão usando, mas elas estão usando, sei lá, uma pergunta para o ChatGPT, ou alguma coisa, ou vive um dia a dia ali, e tá usando a inteligência artificial, beleza, ela tá dentro, inserida no universo, mas realmente ela não está usando, como você mencionou, como uma ferramenta. Isso. Então eu queria entender contigo um pouquinho, já que você está usando e está no teu dia a dia, qual que você entende que é realmente o uso prático, né, da IA em otimizar processos, otimizar o desenvolvimento de software, que é a sua área específica, né, quando a gente está falando de tecnologia, mas realmente de produtividade, porque eu acho que os ganhos reais estão aí, né, no que você estava mencionando. Eu diria que 99% da população, a primeira experiência com o IA foi fazer o que o Google fazia, né? Encontre para mim alguma coisa. Ela vai lá e traz para você o resultado. A diferença de remédio A para remédio B. Exato, exatamente. Né? Assim, então usou isso uma ferramenta que já existia, não precisava de IA para isso. Né? O que a gente precisa entender na IA, a gente tem que usar o conceito do AI first. Né? Então é inverter. Assim, eu brinco muito de engenharia reversa. Certo. Né? Eu tenho um problema
e eu preciso discorrer sobre esse problema para eu encontrar uma solução. Então, assim, o que eu tenho usado muito, aí eu aprendi num curso que eu fiz, né? Você vem e, assim, apresenta para ela o problema e fala assim, agora você me entrevista e como resultado dessa entrevista, você diz aquilo que eu preciso fazer. E aí você começa a usar todo o conhecimento delas, que ela tem sobre vários assuntos, e ela vai te fazendo as perguntas e te conduzindo o trabalho. Então, assim, é você usar ela como um segundo cérebro. Você usar Nossa, ela... essa frase é importante, né? Usar ela como um segundo cérebro, né? É, o segundo cérebro. Porque é super importante, porque assim, você deixa de gastar tanto tempo tentando detalhar tantas coisas e passa esse detalhamento para ela. E ela começa a te ajudar a pensar até no que você quer desenvolver, né? Então, assim, na nossa área de tecnologia, ela está ocupando 100% do ciclo de desenvolvimento. Desde o pensar, do que a gente precisa fazer. Pensar assim, ela pensar aquilo que você já decidiu que precisa ser feito. Não é ela que vai dizer o que precisa ser feito. Perfeito. Até ela entregar o software lá no servidor, lá disponibilizar para todo mundo usar. Então ela participa desse ciclo completo, né? Mas é importante sempre frisar, assim, que por mais que ela seja o segundo cérebro, por mais que ela esteja intrínseca no ciclo todo, o humano é que diz o que vai fazer, quais são as regras do negócio, o que é importante, o que tem valor, né? Ela te ajuda a desenvolver e operacionalizar isso. Mas é humano no comando, sempre. Entendi. E você falou um pouquinho sobre o conceito de IA First, né? IA First. Acho que vale a pena a gente pegar isso e esticar um pouquinho essa corda, porque o que eu acho que acontece muito hoje no mercado, inclusive, são as pessoas que... E aí, de novo, né? Eu sempre vou aterrando aqui o nosso tema de RH. Numa etapa de recrutamento e seleção, né? Para a área de tecnologia em específico, que é a área que você está aqui para comentar com a gente, como que a gente consegue identificar se essa pessoa ela tem esse conceito de IA First implícito dentro dela? Como é que a gente consegue entender se os desenvolvimentos dela seguem esse parâmetro? E outra coisa que depois a gente volta no tema que eu gostei bastante, é a questão da entrevista com chat GPT, entrevista com a IA que você tem de preferência. Uhum. Porque a gente hoje, né, tá acostumado muito a ver o prompt perfeito. Não, você precisa escrever um prompt... Pô, é do tamanho do Brasil o prompt, você vai ter que escrever lá tudo que você quer e o que você não quer também, né, claro, deixar muito claro para ela, quando na verdade esse processo de engenharia reversa é muito interessante, né, você vai perguntando para ela o que ela pode te ajudar naquilo e ela vai te entrevistando sobre, você tem isso, e no final ela vai trazer contigo uma solução. Mas vamos começar primeiro pela parte do recrutamento e seleção desse pessoal tech. Na sua visão hoje, como é que você entenderia o nível de maturidade de uma pessoa dentro da inteligência artificial? Vamos lá. Falar de nível de maturidade é bem complicado porque a gente está vivendo o novo o tempo todo. Mudando Sim. a cada dia. Sim. Né? Todos os dias a gente tem modelos novos, tem fornecedores novos de modelo, né? Tem aquela certeza absoluta de que esse é o melhor hoje, amanhã não é mais. Grande exemplo aí, a Microsoft abandonando o cloud. Sim. Né? Então, é assim. Então, tudo ainda é novidade. Então, mesmo para você, vou recrutar alguém de IA, né? Hoje ainda é muito nessa... O que você já experimentou, o que você já fez, o quanto que isso participa do seu desenvolvimento, né? Por exemplo, hoje aqui na Tecor, a gente acabou de desenvolver um projeto 100% codificado por IA. Perfeito. Né? Mas no mercado ainda isso não é uma realidade para todo mundo, né? Então, hoje ainda está sendo muito... Vamos conversar sobre sua experiência. Hoje ainda não existe assim, uma coisa que você consiga assim, atestar, assim, o cara é especialista em IA. Eu acho que especialista em IA hoje é muito difícil você dizer que né? Muda muito, isso muito é engraçado, rapidamente. Né? Porque muitos dos tech recruiters que talvez estejam assistindo a gente agora pensam muito nisso, né? Às vezes abrem uma posição, não é uma posição de especialista em inteligência artificial, mas especialista de qual? Né? Porque se você for pensar, tem 40 tipos de inteligência artificial diferentes, desde a codificação até a criação de vídeos.
Então, é um espectro muito grande. Por isso que esse papo é interessante para ajudar também os profissionais de RH a entenderem que o momento da inteligência artificial é tão pulsante, tão incipiente, que talvez fique até difícil de você identificar uma pessoa que seja especialista nisso. Sim, é realmente muito na prática mesmo, né? Do entender o quanto que ele usa, o quanto que aquela ferramenta tem sido importante. Só um ponto que eu lembrei agora. Tempos atrás a gente falava de especialista em prompt, você lembra disso? Sim. E hoje já não se fala mais especialista em prompt. Por quê? Assim, na verdade existe um tipo de arquivo chamado Markdown, que é o que melhor funciona com a IA. Certo. Ela entende melhor. E até para gerar esse arquivo, vamos voltar lá na engenharia reversa, sim. Vamos lá voltar na entrevista, coisa e tal. Então é assim, você pede para ela gerar esse Markdown. Então você vai fazer o criador do prompt, né? Porque o Markdown é o prompt. Exatamente. Né? Então é assim, a coisa está evoluindo tanto que você começa a delegar para ela fazer aquilo que você às vezes levava dias para gerar um prompt. Né, para pensar em todos os detalhes, e assim, na hora que você botava para executar, você falava, pô, ainda faltou isso. Era assim, né? Né? Então, assim, essa engenharia reversa, o uso da IA para te ajudar a fazer esses arquivos, esses prompts, tem também ajudado a gente ser mais complexo nessa história. Né? Outro dia eu li uma reportagem que assim, durante muitos anos a metodologia ágil foi Eu lembro também disso. Supra-sumo do desenvolvimento. Exato. Hoje a coisa já está virando, porque como você já consegue contemplar um contexto inteiro e planejar a execução dele, né? A metodologia ágil ela já está ficando meio frágil. O ágil virando frágil, né? Porque realmente o planejamento hoje já é outro, já está sendo diferente. A agilidade da inteligência artificial faz com que o processo ágil já mude também, né? Já não seja tão ágil assim. Você insere um processo novo dentro de um processo que já existia, claro, né? A metodologia ela está aí, mas você muda um pouco porque um agente novo muda dentro do processo inteiro. Né? É isso aí, automatiza um monte de coisa, né? É vivência, Felipe, eu acho que o grande fator aí é realmente estar vivendo, experimentando, trazendo para o seu dia a dia, errando e acertando, né? A grande vantagem, né, de usar IA, principalmente em desenvolvimento de software, que nós estamos falando assim, é que se você errou, para corrigir também é rápido. Né? Ele não tem mas eu vou ter que fazer tudo de novo, né? É 24/7, né? Então, assim, a gente ganha agilidade para desenvolver as coisas. E eu acho que o outro ganho também é que a gente passou a poder aventurar um pouquinho mais, né? Porque como a gente desenvolve mais rápido, Sim. Então assim, então uma coisa que eu ia demorar muito para desenvolver, então eu não aventurava tanto, né? Porque assim, eu não vou botar mais esse recurso, porque vai demorar mais X tempo para eu desenvolver. Então agora, como a gente está desenvolvendo mais rápido, a gente está podendo incorporar outras funções que naturalmente você levaria algumas versões no produto para trazer, né? Então esse também é uma grande evolução. A gente está podendo aí arriscar um pouquinho mais, ser mais ousado. Eu acho que a palavra boa é ousadia, né? Eu gosto disso que você está falando, desse gancho que você está falando, porque dá para a gente trazer um pouquinho de como que a cultura da inteligência artificial entra dentro da empresa. Uhum. Bom, a gente tem o nosso exemplo aqui, né? As lideranças tiveram treinamentos, etc. Acho que é só para trazer para o público aí e para quem é de RH que está vendo a gente, que isso pode sim começar com uma ação do RH, por exemplo, de disseminar o que é a cultura de inteligência artificial dentro das empresas. Mas mais do que isso, é importante que a gente pense um pouquinho além disso e vá dentro das áreas e ver como que as áreas incipientes podem trazer inteligência artificial. Então eu queria ver contigo, sendo, né, da área de tecnologia, de produto, como que a gente consegue, dentro da área de produto, ser também um formador de opinião sobre a inteligência artificial. Porque a gente vê que muita empresa delega isso 100% para TI, né? E não necessariamente esse pode ser o caminho, né? TI pode ajudar muito realmente quando é extremamente técnico, coisa e tal. Mas aquilo que você mesmo falou assim, né? Hoje tem várias ferramentas e modelos e que cada área tem que entender quais são as ferramentas e modelos que mais atendem. Marketing, por exemplo, vai gerar lá imagem, vídeo, campanhas, material publicitário, né?
Agora, uma área de contabilidade é outra coisa, uma área de desenvolvimento é outra coisa, a área de BPO aqui, que a gente tem aí dentro, né? Que ajuda a automatizar processos, coisa e tal. Então, assim, eu acho que é um estudo por área mesmo, e eu acho que o RH tem tudo a ver com isso. Né? Ele está próximo, porque também faz uma parte, grande parte da evolução das pessoas. Né? Hoje não existe evolução sem IA dentro de uma empresa. Né? Então, assim, o RH pode estar próximo, mas eu acho que é uma decisão muito área a área. Para a gente lá do desenvolvimento, nós estamos usando muito o Cloud Code. Sim. Né? Mas isso não quer dizer que para marketing o Cloud Exatamente. vai ser a melhor ferramenta. Talvez não. Né? As nossas áreas operacionais, né? Serviços, coisas e tal. Então, cada uma tem que entender sua necessidade e entender o que é. Aí que é o duro, né? Entender a melhor ferramenta naquele momento. Naquele contexto, né? Naquele contexto, naquele momento, que pode mudar, né? As coisas realmente estão aceleradas, mas eu acho que a gente está num momento que é muito legal. Porque o que aconteceu? Quando veio o primeiro boom, né, o ChatGPT, os primeiros modelos sendo liberados, houve uma grande corrida. Né? Todo mundo tem que ter IA embarcada, todo mundo tem que ter a sua, todo mundo tem que ter... Do dia para a noite, todos os produtos do mundo tinham IA. Tinham que ter IA. E aí agora as pessoas estão começando a entender que não é bem assim. Primeiro, o IA tem um custo. A famosa moeda Tokens. Né? Sim. Então a IA tem um custo. Então, de repente, automatizar algum processo ficou mais caro do que ter as pessoas fazendo. Né? Então, esse é um estudo a fazer. Né? O outro, às vezes assim, a gente não teve ganho nenhum. A máquina passou a fazer alguma atividade, mas aquilo realmente não acrescentava valor ao produto. Ele simplesmente está fazendo de uma forma diferente. Então, acho que agora sim, a gente está mais maduro, entendeu aonde a IA, quais são os caminhos da IA, o que ela pode oferecer. Né? Então, acho que agora é o momento mais gostoso do desenvolvimento de software e de uso da IA. Porque agora a gente entendeu o que ela pode. Claro que ela pode evoluir muito ainda, mas assim, agora está no momento bom de fazer as coisas acontecerem. Né? E é o momento que a gente está vivendo aqui na Tecware também. Né? Desenvolvendo produtos utilizando IA, né? E usando a IA como ferramenta para esse desenvolvimento. Então, assim, tem essas duas vertentes, né? Então, esse é um momento bem gostoso que a gente está vivendo, está todo mundo muito empolgado, vendo os frutos, vendo ferramentas diferentes, vendo a forma diferente de fazer as coisas, entregando produtos num visual, qualidade e funcionalidade diferente. Então, acho que, assim, estamos num momento bem legal de uso da IA. Acho importante você falar isso, mas a IA também, às vezes, né, lógico, dependendo do uso que você vai ter, ela não toda a resposta que a IA dá, né, vamos falar a sinceridade aqui, para quem está vendo a gente deve sentir isso também, ela dá com uma certeza como se aquilo tivesse escrito na pedra, né? E a gente fala bastante sobre o tal da alucinação e como que a IA monta as coisas dentro da cabeça dela. Talvez fosse interessante você falar até para esse público que está vendo a gente agora, que é um público de RH, que talvez não esteja tão por dentro do funcionamento por trás da cabeça. O que é essa alucinação? Quando que ela acontece? Como é que isso funciona dentro da inteligência artificial? Legal. Vamos lembrar assim, a IA é um algoritmo. Perfeito. Né? E é um algoritmo por aproximação estatística. Né? Então, assim, quanto mais informação ela tiver sobre um assunto, ela vai ficar mais próxima daquela resposta. Quanto menos informação ou menos treinada, como é o termo utilizado, né, ela vai ficar mais longe. Né? E esse mais longe pode até ser uma alucinação. Né? Hoje os maiores modelos estão aí trabalhando na casa de 95% a 99% de certeza de entrega, né? Mas existe um 5% de alucinação ali, de resposta que pode estar errada. Que pode estar errada. Então aí volta naquele papo que a gente teve lá da pessoa usar IA como ferramenta. Né? Então a pessoa, sim, ela tem que evoluir porque ela tem que saber o que ela quer entregar. E aí, quando ela pega a resposta, não é simplesmente pegar aquilo e passar para frente. É realmente analisar se aquilo está ok. Né? Voltando para o nosso mundo de software de novo, quando ela desenvolve um programa, a gente tem que
Ler o programa que foi desenvolvido. Ler, testar, né? Por mais que ela também tenha agentes de code review, que é muito legal, ela revê o código, melhora a performance, vê parte de segurança, faz testes, alguns tipos de testes, mas é importantíssimo ter alguém que qualifique essa resposta, que entenda e que lhe devolva, às vezes, para ela mesmo. E é legal também, esse eu acho que é uma dica legal, quando você está usando IA, você receber uma resposta que não é boa, ou é boa, você dizer para ela, ó, foi boa a resposta, ou tá errado, não é por aí. Feedback para a inteligência artificial. Feedback, porque ela aprende com o seu feedback, né? Ela aprende com tudo que ela faz. Ela aprende quais são o jeito que você quer que você faça a entrega, se está correto, se não está correto, né? Ela vai incorporando tudo aquele contexto que você está usando nos prompts, né? A conversa, ela vai incorporando e aprendendo também com isso. Então, esse feedback é importante dizer para ela também, porque ela, quando você falar que está errado, ela vai entender que aquela resposta, a aproximação que ela fez, não está legal. Né? Lá no começo, lá tinha uns casos famosos, né? Onde morreu Ayrton Senna, algumas coisas que ela alucinava muito. Até porque também no começo ela tinha lá um corte em relação à IA de um ano e meio, se eu não me engano, eu já não lembro mais, né? E agora ela está trabalhando com os dois, né? Tanto ela tem lá o modelo treinado, como ela também busca informações na IA. Na internet. Né? E mescla essas informações e tenta chegar no resultado melhor. Entendi. Mas sim, a alucinação existe, né? É possível, então sempre tem que fazer uma curadoria do que ela te entregou. Perfeito. E você falou um nome aí que é um nome que está também na boca de todo mundo, mas acho que ninguém sabe o que é. Você falou agente. Uhum. Sempre se falam do agente. Ah, o agente. Então, tem uma diferença, eu acho que a maioria das pessoas não sabem, e você trabalhando na área de tecnologia vai conseguir explicar, inclusive talvez ajudar as pessoas que estão vendo também a entenderem como elas conseguem usar isso no dia a dia do trabalho delas. Porque o que eu entendo, tá? E aí, Rui, você vai me corrigir aqui se eu estiver errado. Mas eu entendo que, assim, principalmente profissionais de RH que estão vendo a gente agora, eles devem ter processos manuais, tarefas repetidas que eles fazem todos os dias, que eles talvez não saibam como automatizar essas tarefas, certo? E às vezes eles ficam falando, vou usar o chat GPT aqui para escrever, sei lá, uma carta de recomendação, vou usar o chat GPT para fazer um job description de uma vaga que eu quero. Tá lindo esse uso, não tem problema. Mas às vezes a gente está arranhando a superfície do que é o tal do agente. Então eu queria que você mostrasse essa diferença isso aqui é um uso de prompt, né? Isso aqui é uma criação de um agente. Então acho que essa distinção é importante ficar claro para quem está vendo. Legal. Vamos lá, o agente é tudo que você pode automatizar com decisão, né? Então, eu recebo um e-mail de um cliente e eu já tenho que pegar esse e-mail, ler, encaminhar para uma área comercial, preparar uma proposta, que pode ter um agente lá que recebe esse e-mail encaminhado, gera a proposta, e tem um terceiro agente que envia essa proposta para o cliente. Sem nenhuma ação humana no meio do caminho. Sem nenhuma ação humana. Né? Então é assim, ele teve uma automação com decisão. Então assim, chegou um e-mail, eu decidi que aquele e-mail era um e-mail solicitando uma proposta. Então assim, eu decidi que eu tenho que encaminhar aquele e-mail para a área comercial recebeu o e-mail, entendeu também que era uma proposta, que tinha que desenvolver a proposta e fazer o envio. Então isso é o agente, é automatizar com decisão. É diferente de você usar lá o chat, coisa e tal, que você está no comando da execução e tomando as decisões, né? Então, assim, é outra coisa que a gente tem que pensar bem para usar. Quais são as coisas que realmente vale a pena eu automatizar? Se eu gerar uma proposta e enviar direto para o cliente sem eu sequer ler essa proposta, qual é o risco que eu tenho dessa proposta estar errada, né? Então, é nesses pontos que a gente sempre tem que evoluir. Mas o agente, ele pode ser um único, pode ser uma empresa de agentes, né, distribuídos, cada um executando uma tarefa. Ele é muito interessante, mas também tudo precisa de análise. Realmente ver o ganho e o valor que aquilo tem.
né? Mas hoje, com certeza, o agente automatizou várias tarefas e é muito naquele ponto que a gente estava falando assim, vai substituir as pessoas? Exatamente, esse era o né? gancho, né? Vai substituir as pessoas? Se você é o cara que é só a ferramenta nisso tudo aqui, sim. Né? Agora, se você é o cara que comanda toda a esse cadeia fluxo, dessa automação, todo esse fluxo, não. Pelo contrário, com certeza você vai você ter agrega valor, né? vai ter um aumento, vai ser promovido, né? Então, Exato. esse é o cara do mercado agora. É o Entendi. cara que é capaz de pegar isso aí e transformar numa Pegar um cadeia processo produtiva. que hoje ele poderia ser automatizado e realmente automatizá-lo através dos agentes. Então é fazer vamos dizer assim, a inteligência artificial, o nosso segundo cérebro, trabalhar para a gente. Isso. Claro, mitigando os riscos, entendendo até onde você consegue ir. E aí, para a gente entender um pouquinho melhor da adoção da inteligência artificial, como você mencionou aqui na Tecor, a gente está super envolvido nisso, eu queria entender de você como que foi essa guinada, né? Como que foi assim, vamos começar a desenvolver, vamos começar a fazer dessa forma. E você falou um pouco dos 300%, né, de desenvolvimento. Isso. Eu queria que você entrasse mais também nesse número, para a gente depois caminhar aí para falar um pouquinho do futuro do que essa inteligência artificial, tanto no produto, né, como no futuro das pessoas pode estar impactando. Legal. A gente começou a estudar e a pensar em trabalhar com a IA, lógico, depois do boom do ChatGPT, mas mais com força em 2024. Né? E a partir daí a gente desenvolveu 3 pilares que a gente imaginou ser os pilares para a gente desenvolver aplicações dentro do Revolution. Né? O primeiro pilar era extração de informações. Então o cara vai lá no chat e fala assim, qual foi minha variação da guia de INSS dos últimos 6 meses? E ele trazer essa informação lá, fazer essa busca, trazer essa informação. Então uma das coisas era geração de informação. A segunda era automação. Lógico, Perfeito, né? claro. Tem várias coisas dentro do RH que são feitas manualmente que podem ser automatizadas, né, e ganhar produtividade e liberar esse profissional para fazer coisas Sim. estratégicas, né? Sim. Então, esse é o segundo passo. E o terceiro são o tal dos insights, né? Legal. Vamos usar o primeiro exemplo que eu usei lá, né? Qual foi ali a minha variação da guia? Então, por que teve essa variação? O que aconteceu? O que eu posso mexer daqui para frente para não ter mais uma variação tão grande? Né? Então, a gente baseou nossos desenvolvimentos nesses 3 pilares. Sim. Né? E aí, em cima disso, a gente tem desenvolvido a TAI, né? Que já é conhecida aí do mercado, né? E a TAI também em 2 vertentes. Uma buscando dados, que é esse exemplo que eu dei, ela vai lá ver dentro dos dados do Revolution, trabalho e coisa e tal. E outra, que é o famoso termo aí no mercado RAG, que é buscando documentos. Então, assim, eu posso perguntar, mas isso está dentro do meu acordo coletivo? Então ele vai lá buscar o acordo coletivo, vai trazer aquela regra que estava lá descrita no acordo coletivo e vai poder explicar. Então, assim, a gente tem trabalhado nessas 3 vertentes aí, desde 2024, né? E agora, como tudo evoluiu, estamos usando também a IA como ferramenta de desenvolvimento. Né? Então, quando você falou lá dos 300%, é realmente o que a gente levaria para escrever e desenvolver. Né? Acabei de fazer um produto aí que a gente levaria pelo menos 6 meses para desenvolver, e nós desenvolvemos em 2. Absurdo, né? Um ganho em de 2 meses, e aquilo que eu falei antes, né? Com uma ousadia muito maior, podendo fazer várias coisas que antes talvez a gente não fizesse nesse produto. Sim. E aí eu vou pegar um pouquinho desse seu gancho, a gente já está chegando aqui, infelizmente, né? Com o papo é bom, vai embora, né? Mas assim, chegando no final do nosso papo aqui, a gente precisa falar um pouquinho do futuro, né? Porque tudo é muito louco quando a gente fala de inteligência artificial, porque parece que hoje a gente está usando alguma coisa, amanhã já é outra, aí veio o Gemini, GPT, e aí o Claude veio, parece que não existe mais Gemini e GPT, né? Porque ele veio com uma revolução tão grande, falaram do DeepSeek uma época, que você instalava nos servidores, mas vamos deixar a ferramenta de lado e vamos pensar na funcionalidade da ferramenta, que eu acho que faz mais sentido, porque eu gostei do termo ferramenta. A gente está caminhando e a gente já vê algumas empresas, né, principalmente setor bancário, para isso, que há boatos, inclusive, de que talvez não existam mais apps de bancos no futuro, porque
tudo vai ser através de uma consulta que você vai fazer e um comando que você vai dar no seu WhatsApp, dentro de um chat, e ele vai falar, eu quero saber o saldo da minha conta, eu quero saber isso, quero fazer aquilo. Trazendo para os softwares de RH, para o nosso universo, trazendo para o nosso Revolution, para o nosso produto, e falando também do mercado, eu acho que é legal a gente também adotar as duas frentes, né? O mundo do RH e o mercado de fora. Como que você vê esse futuro realmente operando? Assim, a gente está indo porque a gente estava falando, né? Pô, a gente está do gerador de prompt, aí agora a gente já está no code, aí o code já está meio que fazendo tudo sozinho, e aí o próximo talvez seja o quê? É uma consulta? Você vai falar com ele como se estivesse falando com seu amigo no WhatsApp? Como é que você enxerga esse futuro aí para a gente vislumbrar uma AI daqui, sei lá, 5 anos ou coisa parecida? Até menos, né? Porque do jeito que está... Hoje é difícil realmente vislumbrar 5 anos, né? É muito complicado, porque do ano passado para cá a evolução... Foi absurda, né? Foi absurda e eu acho que cada vez mais, né? Eu entendo que em matéria de dispositivos, celular, né, relógio, coisa e tal, a gente está chegando meio num topo mesmo, né? Porque a partir de agora o assistente é o que vai realmente evoluir, né? Outro dia eu estava brincando, assim, aqui né, na Tecor a gente tem uma área de design que trabalha lá com experiência do usuário, Sim. que a gente, né, qual é a melhor maneira da pessoa usar o sistema sem que seja muito claro, que seja útil, que A preocupação com o design aqui na Tecor é muito forte. Né? A pessoa não tem a necessidade de recorrer a vários manuais, coisa e tal. Então, assim, essa experiência do usuário vai começar a evoluir para os assistentes, né? E aí o assistente, eu pelo menos detesto assistente, esses de bancário, né, de grandes empresas, coisa e tal. Você entra, você faz uma pergunta, ele não te responde. Parece que ele não está ainda, não está ainda, né? Porque é tudo muito ainda... engessado. Né? É muito... Pergunta, resposta, pergunta, resposta, pergunta, resposta, né? Então, assim, eu acho sim, com a evolução dos modelos, né, a evolução de um vulgo raciocínio maior, né? Porque na verdade é um algoritmo de aproximação, né? A evolução vai ser nos assistentes. É realmente aquilo que você falou assim, na nossa área de RH. Olha, quantos dias eu tenho aí que eu posso programar de férias? Eu tenho 5 dias. Qual que é a melhor data para eu sair aqui? Né? Sem ter que entrar no software, sem ter que saber de ferramenta nenhuma. Conversando com uma IA, né? Olha, se você sair no dia tal, é legal, porque daí vai ser depois de um feriado, você vai poder emendar mais dias, coisa e tal. Entendeu? Legal. Então, é um conversacional. É um conversacional. Que também executa. Então legal. Então, programa para mim esses dias. Então, assim, ele vai programar e já vai enviar uma mensagem lá para o gestor aprovar. E o gestor vai ler ali a própria mensagem, não entrou em nenhuma aplicação. Tá aprovado, pode liberar para ele esses dias de férias, entendeu? Então, esse é o futuro, é para onde a gente vai caminhar, né? Cada vez vai ser menor o uso transacional via páginas e telas, né? O transacional vai ser conversacional. E a gente vai entrar num mundo onde quase todas as decisões que a gente toma vão ser auxiliadas como se todo mundo tivesse um assistente pessoal para decidir quase tudo da sua vida. Por exemplo, vamos brincar aqui. Estou no aplicativo de um banco. Olha, qual é a melhor aplicação para eu fazer hoje? Eu tenho X, eu quero segurar esse dinheiro por 60 dias. Me ajuda aí, qual é a melhor aplicação que eu ponho aqui para ter um rendimento maior, que eu pague menos imposto de renda, entendeu? Sim. Então, assim, vai passar a fazer parte da sua vida o tempo todo. Perfeito. Acho que, bom, para a gente encerrar mesmo de vez, eu acho que queria que você falasse um pouquinho sobre como você vê a importância das pessoas hoje de adotarem a inteligência artificial. Assim. Eu sei que a sua área de tecnologia ela está muito envolvida com isso, né? A minha área de marketing também não tem como a gente ficar para trás disso, porque a gente está sempre também respirando esse oxigênio novo que vem. Mas e outras áreas que às vezes parecem distantes de tecnologia, né? RH é uma delas, né? Às vezes ela está um pouco mais afastada, está muito perto de gente que faz sentido. E outras áreas também, né? Que a gente pode falar, as finanças, entre outras. Como é que você entende essa adoção para que essas pessoas, né, dentro dessas áreas consigam aí estar prontas para esse futuro que a gente está falando? Na verdade, existe dois tipos de adoção, né? Uma é você realmente fazer uso, usar a ferramenta para te dar algum resultado, você
precisa, vou fazer uma apresentação para a diretoria e me ajuda a fazer uma apresentação num estilo mais profissional, coisa e tal. Não tenho muito talento com imagens, coisa e tal. Então essa é uma adoção de uso pessoal profissional. Perfeito. Né? E outra é uma que a gente não tem escapatória. Né? As ferramentas que a gente usa no dia a dia, o banco, né? Eles vão passar caminhar para isso. Vão caminhar. Então, assim, as ferramentas próprio de RH, as transações vão passar a ser, né? Então, assim, é um caminho sem volta, né? Minha recomendação é que procure entender, né? Estudar um pouquinho, entender os assuntos, para não ter uma dificuldade de adaptação. Mas não tem como escapar. A gente vai... É como a internet, né? Vai conviver com a IA, né? Em tudo que a gente vai fazer. Nossa, perfeito. Rui, muito obrigado. Obrigado mesmo, assim, acho que o papo foi maravilhoso, assim. Queria falar aí para todo mundo que está assistindo a gente, para não esquecer, de novo, né, de seguir a gente aí nas plataformas digitais. Se você está no YouTube, não esquece de compartilhar, curtir. Se você está escutando a gente através de uma plataforma de áudio digital, também acompanhar a gente aí nos próximos episódios, porque aqui o conteúdo de RH não para. Rui, obrigado mais uma vez. O prazer foi meu. Estamos à disposição para conversar sempre. Vamos, até a próxima. Valeu, gente. Brigadão. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.